Vamos então começar mundos transitórios. Nós estamos na questão 234. Há, como foi dito, mundos que servem de estação e de pontos de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de campos para repousar de uma erraticidade demasiado longa, que sempre é um estado um tanto penoso. Vamos lembrar que espíritos errantes, espíritos que estão na erraticidade, são espíritos que têm a necessidade de reencarnar, ainda têm o que aprender aqui no planeta Terra. Então esses planetas transitórios são lugares para repouso, são lugares para estudo, para encontros, né? Vamos colocar assim entre aspas, congressos de estudo, de aprimoramento. Então eles usam esses planetas para aprenderem, crescerem, trocarem ideias, né? Montarem ou acertarem próximos reencarnes, o que vão estudar, o que vão aprimorar. Não existe nada parado, não existe nada que não esteja em desenvolvimento, em progresso, em ascensão no universo. Tudo está caminhando, tudo está aprendendo, tudo está se transformando, tudo está em ascensão. Aí eles continuam. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que para elas convergem, e estes ali desfrutam de um maior ou menor bem-estar. Então, a cada planeta transitório vão se agrupar determinados grupos de espíritos que são afins entre si e que vão se agrupar ali para estudar, vão se agrupar ali para trocar ideias, até para descansar também, né, por longos períodos, às vezes, de trabalhos muito difíceis, que exigiram muita energia, né, muito penosos, como eles estão colocando aqui. O Kardec continua com outra pergunta na mesma pergunta. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los conforme a sua vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem abandoná-los para ir aonde lhes convier. Imaginai aves de arribação pousando em uma ilha, esperando recobrar suas forças para seguir o seu destino. Olha o exemplo que os espíritos dão, né? Aves que estão migrando, né? Estão migrando para outros lugares. Elas pousam numa ilha, elas pousam num determinado lugar que não é o destino delas. Elas pousam ali única e exclusivamente para descansar, para recobrarem as forças, né? Para se recomporem, se alimentarem, né? Se reestruturarem e depois seguir o caminho. Então esses planetas transitórios, né? Intermediários, são para isso, para que os espíritos que estão na erraticidade possam recobrar forças, possam em grupo se acertarem, né? Se estruturarem, trocarem ideias, recobrarem suas forças. Agora aqui outra pergunta. Os espíritos progridem durante a permanência nos mundos transitórios? Certamente. Por quê? Porque estamos todos em progresso, né? Estamos todos nesse trabalho de desenvolvimento. Nada é estático, nada está parado. Tudo está em desenvolvimento. Então, com certeza, os espíritos que estão reunidos num planeta intermediário progridem. Certamente, é o que eles colocam aqui. Aqueles que assim se reúnem o fazem com o intuito de instruir-se
e de poder mais facilmente obter a permissão de dirigir-se a lugares melhores e alcançar a posição obtida pelos eleitos. Perdão, o que eles estão colocando aqui? É mais ou menos, né, como eu coloquei ali entre aspas, você quer se aprimorar dentro da sua área, do seu campo de estudo, e aí você sabe que vai ter um congresso na Ásia, na China, e que lá eles estão desenvolvendo algo que você só ouviu falar dentro da sua área de estudo, dentro da sua profissão. Aí você se reúne dinheiro, parcela passagem, né, parcela hospedagem e vai para se reunir com aqueles que estão desenvolvendo coisas novas dentro da sua área, que estão estudando coisas que você quer aprender, que você quer estudar. Então, até para poder trazer de volta, né, para o seu país de origem um conhecimento maior. Então, é assim que esses espíritos se reúnem nesses planetas para trocar ideia e para se aprimorarem também, para estudarem, para aprenderem, para poderem trazer na próxima encarnação um conhecimento maior, para se desenvolver e se capacitarem mais para ao voltarem para a verdadeira vida, porque a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, não é no planeta Terra, nem em planetas transitórios, é no plano espiritual. Então é uma condição de se capacitar para a hora que voltar à verdadeira vida poder pedir, poder ter condições, ter méritos para um novo estudo, para um aprimoramento ou para um plano diferente de aprendizado ou de reencarno. Eu vou repetir. Quando ele diz, os espíritos progridem durante a permanência nos mundos transitórios, certamente aqueles que assim se reúnem o fazem com o intuito de instruir-se e de poder mais facilmente obter a permissão de dirigir-se a lugares melhores e alcançar a posição obtida pelos eleitos, por aqueles que já estudaram, por aqueles que já ascenderam, né? Já se melhoraram. Outra pergunta, 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Eles respondem, obviamente, não. Sua posição é apenas temporária. Por quê? Porque tudo está evoluindo. Tudo é temporário. Não existe nada permanente, nem planeta, nem estado. Nenhum de nós vai ficar permanentemente encarnando e reencarnando na Terra. A hora que nós tivermos aprendido tudo que a Terra pode nos ensinar, tudo que a Terra pode nos transmitir, a hora que nós tivermos acertados todas as nossas arestas, limpado todas as sujeiras que nós fizemos aqui, a gente pode ir para um outro planeta, começar novos estudos e novos aprendizados. E é assim que nós vamos nos elevando, que nós vamos subindo. Então é o que eles colocam aqui. Não existe nada perpetuamente destinado, né? Não existe isso. Sua posição é apenas temporária. Posição do planeta transitório, do planeta temporário. Ele é intermediário, essa posição é temporária. Dentro da mesma pergunta, o Kardec coloca: são ao mesmo tempo habitados por seres corporais? Eles respondem: não, a superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada, ou seja, os espíritos da erraticidade que vão para esses planetas transitórios, eles não têm necessidade de comida, de respiração, de oxigênio, de nada. Eles não têm necessidade, eles precisam de um lugar tranquilo, de um lugar onde eles possam se reunir para estudar, para trocar ideia, para descansar. E se houvesse vida, se eles fossem levados para um lugar como o planeta Terra ou como um outro planeta com vida, com
com espíritos encarnados, existe uma psicosfera, existe uma influência, existe turbulência dessas frequências, dessas energias, e isso atrapalharia, né, o fato deles estarem ali para estudar ou para descansar, para meditar, né? Vamos lembrar aqui na Terra, quando se vai para um retiro, principalmente as religiões espiritualistas do Oriente, né, os budistas, os hinduístas, que vão para retiros, que vão para lugares que ficam em profunda meditação, em profundo silêncio. Se houvesse barulho, turbulência, música, grito, carro passando, você ficaria difícil se manter nesse estado meditativo, nessa tranquilidade, nessa paz interior. Então eles vão para retiros, para lugares tranquilos, silenciosos. Então esses planetas transitórios são tranquilos, né? Em termos de frequência, de energia, de vibração, são silenciosos. Vai ter só a energia e a vibração daqueles grupos que estão reunidos ali, porque eles são afins, eles estão em sintonia, estão todos mais ou menos com aquela energia, e aquele planeta transitório ao qual eles estão se dirigindo também é afim, também está mais ou menos naquela mesma frequência, naquela mesma sintonia, então eles podem se reunir ali. E nós vamos ver no capítulo 8, é interessante porque nós temos isto aqui no planeta também, no planeta Terra, a questão dos estudos. No capítulo 8 do livro Missionários da Luz, nós vamos ver o Alexandre, que é o mentor ali, comentando com o André Luiz, que ele vai levar o André Luiz para ver um curso, né? E nesse curso existem 300 encarnados matriculados. Então esses encarnados em desdobramento, eles saem do corpo físico em desdobramento durante o sono, né? O corpo está adormecido, sai em desdobramento e vão para esses cursos no plano espiritual. Esse curso que ele vai levar o André para ver tem 300 encarnados matriculados, mas apenas 32 frequentam assiduamente o curso, as aulas. E mesmo esses 32, às vezes eles faltam. Então o André Luiz vai acompanhar 2 assessores do Alexandre, que vão em busca de 2 faltosos, que são assíduos e que eles vão ver por que eles não estão vindo. Então um está numa situação ali de pesadelo, uma situação que ele mesmo se colocou de embate com o espírito desencarnado, e o outro está numa situação ali de orgia, porque ele também se colocou naquela situação pelos pensamentos, pelos sentimentos, de estar ali numa situação menos digna, digamos assim, e ali eles são deixados, vão faltar naquela noite, naquela aula. É interessante porque todos nós também podemos participar desses congressos de estudos aqui, né, no nosso orbe, aqui na psicosfera do planeta Terra, no plano espiritual, quando nós estamos em desdobramento. Basta a gente querer estudar, querer se aprimorar, termos vontade para isso e merecimento, né? Termos o merecimento de podermos nos matricular nesses cursos e mantermos a força de vontade para frequentarmos esses cursos, frequentarmos essas aulas, né? Releiam Missionários da Luz, né? Tem aqui na playlist do canal, peguem lá Missionários da Luz, vão lá no capítulo 8, releiam esse capítulo para a gente entender bem. Esses lugares de estudo existem em todas as partes, não só para os espíritos que estão na erraticidade, para nós que estamos encarnados aqui também existem esses lugares de aperfeiçoamento e de estudo. Ele continua dentro da mesma pergunta. Essa esterilidade é permanente e está ligada à sua natureza especial? De novo, né? Não, são estéreis transitoriamente. Tudo está em evolução, de novo, né? Tudo está em evolução, nada está parado.
tudo está caminhando. Dentro da mesma pergunta, o Kardec continua: então esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A resposta: a natureza se traduz pelas belezas da imensidão, que não são menos admiráveis do que aquilo que chamais de belezas naturais. A beleza em tudo depende dos olhos que as enxergam. Nós estamos falando ali agora do templo budista. Aqueles lagos, né? aqueles jardins que eles fazem de areia, que eles vão com aqueles ancinhos, né? Que para mim é como se parece um ancinho, que eles vão fazendo aqueles desenhos na areia, com uma pedra, com uma coisa tão tranquila, tão plácida, que eles admiram, que eles ficam ali em meditação profunda. A beleza depende dos olhos que as estão admirando. Então, a beleza desses planetas, eles são estéreis, eles não têm a vida como nós a chamamos, mas não existe nada sem vida, né? Esses espíritos que vão ali se reunir, são vida ali. A beleza daqueles que estão em ebulição, a beleza aquele planeta que está num estado congelado, está em gelo, está aguardando para que no degelo comece a ter vida ali, são belezas diferentes, mas são belezas. Como dizia Jesus, precisa ter olhos para ver. Eu vou repetir, né? Então esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidão, que não são menos admiráveis do que aquilo que chamais de belezas naturais. Dentro da mesma pergunta, Kardec continua: sendo o estado desses mundos transitório, a Terra um dia fará parte deles? Os espíritos respondem: ela foi. Ela já foi um mundo transitório. Ela já foi um planeta intermediário. O Kardec pergunta: em que época? Durante a sua formação. Quando a Terra estava em sua formação em ebulição, depois quando ela passou pelos seus estágios glaciais, né, pelas suas eras do gelo, ela foi um planeta transitório. Aqui nós vamos ver uma colocação, né, do Kardec, né, uma explicação, uma elucidação que o Kardec faz. Nada é inútil na natureza. Tudo tem sua finalidade, sua destinação. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Vamos lembrar o Carl Sagan, que é um astrofísico, né, que fez aquele seriado Cosmos, que é maravilhoso. E ele dizia que se a Terra é o único planeta habitado, existe um grande desperdício de energia, porque todos os outros sistemas, todos os outros planetas, todas as outras galáxias, aquilo que nós vemos e aquilo que ainda nós não vemos, existe para nada, para enfeite, é desperdício de energia? Isso não existe. Nós sabemos que Deus é justo, misericordioso, a capacidade máxima de inteligência, de sabedoria, não criaria coisas inúteis. Não existe peça sobressalente, não existe nada no universo que seja inútil. Tudo tem a sua serventia, tudo tem a sua razão de ser, tudo tem um motivo para estar e existir aonde está, aonde existe, aonde aprende, aonde cresce, aonde se transforma. Tudo tem uma razão de ser. Então eu vou repetir aqui, perdão. Eu vou repetir as palavras de Kardec. Nada é inútil na natureza. Tudo tem sua finalidade, sua destinação. Nada é vazio.
tudo é habitado, há vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos passados antes da aparição do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre aquela massa informe, aquele árido caos onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Sempre há uma forma de vida, seja daquela que está começando a se formar, seja dos espíritos que ali vão para se reunirem, para descansarem, para estudarem, para conversarem, para se aprimorar. Seres que não tinham as nossas necessidades, né? Espíritos que não precisam respirar, que não precisam comer, que não têm as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, lá encontraram um refúgio, né? Os espíritos que estão na erraticidade. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, a Terra servisse para alguma coisa. Quem então ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidão, apenas um, e um dos menores, perdido na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Então esse nosso planetinha azul, que está num Sol de quinta categoria, que está num sistema solar, que está na ponta de Órion, que está na ponta da galáxia, né, da Via Láctea, um planetinha minúsculo. Só ele é habitado? O resto é tudo enfeite, o resto não serve para nada? Isso é um absurdo. Não tem o menor sentido. E é isto que o Kardec está colocando. Qual seria então a utilidade dos outros? Deus os teria feito somente com o intuito de agradar aos nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que reluz em todas as suas obras. Quer dizer, incompatível com a sabedoria, com a complexidade, com a sapiência, perdão, de todas as obras de Deus. Todas as obras de Deus têm sentido, têm norte, têm proveito, têm uma razão de ser, com muita sabedoria. A ignorância é nossa, nós é que somos ignorantes em tudo. Estamos aprendendo, estamos engatinhando. Então ele coloca suposição absurda, incompatível com a sabedoria que reluz em todas as suas obras, né? Sabedoria de Deus, e inadmissível quando se pensa em todos os mundos que não podemos perceber. Quer dizer, além daqueles que percebemos, existem milhares que nós ainda não percebemos. É inadmissível que tudo isso exista para nada, para enfeite. Ninguém contestará que há, nessa ideia de mundos ainda impróprios à vida material, mas povoados por seres vivos apropriados a esse meio. Eu vou repetir. Ninguém contestará que há, nessa ideia de mundos ainda impróprios à vida material, mas povoados por seres vivos apropriados a esse meio, algo de grandioso e de sublime, onde talvez se encontre a solução de mais um problema. Então, ninguém vai contestar que nesses mundos, né, que ainda estão impróprios para a vida material, mas estão povoados por seres vivos, né, por seres vivos que estão desconhecidos à nossa forma de vida, por seres vivos que são esses espíritos que ali vão e ali se reúnem, né? Nesses lugares estéreis há algo de grandioso e de sublime, onde talvez se encontre a solução de mais um problema. Aonde ali aqueles espíritos reunidos se encontrem a solução de problemas a serem resolvidos. Solução
de problemas a serem, de problemas científicos até, para serem solucionados em grupos de estudos, num congresso científico. Esses espíritos vão, solucionam vários problemas, se aprimoram para poderem trazer a solução para a Terra, se reencarnarem com esta solução, com este conhecimento, e aí reencarnam vários espíritos que participaram desse congresso. Aí a gente vai ver que a solução pipoca aqui, ali, né? Um descobre uma coisa no Brasil, outro descobre outra nos Estados Unidos, outro na Rússia, outro na China, outro na Índia, e esses conhecimentos estão todos caminhando na mesma linha, no mesmo sentido. Será coincidência? Será acaso? Ou todos eles participaram de grupos de estudo, participaram de congressos onde eles se reuniram todos com o mesmo intuito, todos tendo mais ou menos o mesmo conhecimento científico, e ali eles produziram, ali eles, com outros espíritos superiores que vieram dar aulas, ali eles se aprimoraram, ali eles se aperfeiçoaram, e ao reencarnarem estão trazendo para a Terra soluções para esses problemas? Estão resolvendo problemas. Então esses planetas, esses orbes servem sim para problemas serem resolvidos, soluções serem encontradas, servem para descanso, servem para estudo. Já comentei aqui, li um livro um professor de Minas Gerais, que agora me fugiu o nome. Ele é psicografado pelo Wagner Gomes da Paixão, onde ele vai estudar, Honório Abreu. O Honório Abreu vai estudar numa escola que um dos professores é Sócrates, isso no plano espiritual, e esse livro é psicografado pelo Wagner. E é muito interessante o que ele coloca ali dos estudos, né, dos espíritos que estão ali trazendo ideias, conversando com Sócrates. O estudo, para quem quer estudar, e quem conhece a obra de Honório Abreu sabe que ele estudou muito, continua estudando no plano espiritual e trazendo essas informações através da psicografia do Wagner Gomes da Paixão para nós, sobre esses estudos e esses aprendizados no plano espiritual. Tá tudo sempre caminhando, nada está parado. É só o pensamento ingênuo, primitivo de nós, seres humanos na Idade Média, de achar que tem anjinho tocando harpa, que vamos ficar nas nuvens sem fazer nada, ali numa ociosidade improdutiva. Não existe ociosidade improdutiva, não existe ociosidade. Vamos lembrar Jesus? Meu pai trabalha, sempre trabalha, e eu também trabalho, seja no sábado, seja em que dia, porque o que é mais importante, o homem ou o sábado? E ele coloca: Deus não para de trabalhar, eu também não pararei de trabalhar. Nós não pararemos de trabalhar, não pararemos de estudar pela eternidade. Estaremos sempre crescendo, sempre nos aprimorando, mas este caminhar, o tempo que esse caminhar leva, vai depender da nossa vontade, vai depender do nosso esforço, do nosso desejo de crescer e de se aprimorar, e do nosso merecimento para podermos participar desses grupos de estudo, para podermos ter o merecimento de receber esses conhecimentos, né, de nos aprimorarmos, nos melhorarmos, para chegarmos no plano espiritual melhor do que viemos para cá, lá nos aprimorarmos também, reencarnarmos um pouco melhor, e aqui continuar esse trabalho de ascensão, de melhora, né, de capacitação, de estudo. É um caminhar constante, um aprimorar constante, um evoluir constante para tudo na criação de Deus. Desde nós que somos seus filhos, somos deuses, somos co-criadores, filhos de Deus, irmãos de Jesus, a
como a toda a criação, mineral, vegetal, animal, os planetas, as galáxias, os sistemas, né, os universos, tudo está caminhando em ascensão, em progresso, em evolução. Vamos então continuar estudando. Nosso próximo estudo será percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Até lá!